Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa. Jesus nos ensina, seja o teu sim, sim, e o teu não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Ele é o sim, é o amém, ele é a verdade, mas nunca devemos, segundo o Espírito que nos concede o discernimento, e nós devemos sempre, assim como examinar em primeiro lugar, assim como ele diz, todo aquele que exorta uns aos outros, vos compete a examinar a si mesmo. Porque aquele que, ainda que exorte o seu próximo, mas não é praticante, as suas palavras estão o enredando, estão o entregando por conhecer a verdade do Senhor e não a praticá-la. A palavra diz que cada um tenha a sua consciência, ao invés de o acusá-lo como faltoso, deve sempre estar como aprovado. É certo que o elo da perfeição é aquele que dele é toda honra e toda glória, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, assim nos ensina o Senhor, porque ele sim é digno de toda honra e de toda glória. Nós somos conduzidos pelo seu Espírito e mesmo assim ainda se tropeça em algum ponto, mas pela fé somos justificados. Se a palavra diz que só tem um bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, seja o teu sim, sim. Jesus diz que a família dele é o irmão e a irmã. Aquele que se passa por bispo, por pastor, é falso e mentiroso. Assim como pregado ele já foi. Aqueles que dizem que são pregadores são aqueles que praticam o vitupério, estão zombando publicamente, dizendo que está o pregando. Jesus é a palavra e já foi pregado. E a ordenança, a vontade daqueles que fazem do Pai, é ir de anunciar o Evangelho, que Jesus diz que é a vontade dele, e o Pai disse, este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Mas muitos são os mercenários, muitos são os falsos, ludibriadores, enganadores, ávidos pelo lucro, falsos profetas, são como que pele de cordeiro, mas seu interior é um lobo feroz, arrogantes, insolentes, soberbos, amantes de si mesmo, matariam seus próprios pais, assim a palavra diz. Estão sempre a gerar, na verdade, a sua própria imundícia que flui do interior. É como um câncer que brota na pele. O Senhor os conhece, assim como aqueles que falam pelo seu Espírito e têm o discernimento. E nós não aceitamos porque a palavra diz que não devemos aceitar jamais as atitudes dos ímpios, assim como aqueles que enganam o povo. Devemos sempre exortá-los segundo a verdade, porque o espírito é de ousadia e não de covardia, é de intrepidez, poder e equilíbrio. E o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. São destituídos daquilo que ele é riquíssimo. A honra, a glória e a imortalidade são infrutíferos. A palavra diz que exorta no dia chamado hoje,
aqueles que aceitam a exortação franca e sincera se arrepende, se corrige diante do Senhor, porque a verdade é a libertação. Mas aqueles que seguem mentirosos e ávidos pelo lucro, o Senhor está a os derrubar. Tropeçam na própria mentira, porque a verdade é como uma pedra de tropeço para aqueles que seguem segundo o espírito de altivez, que antecede a queda e a ruína. E assim o Senhor está a proceder em mais um dia segundo a sua ira e indignação, porque dele é a ira e indignação. Ele nos ensina: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. E assim o Senhor está a proceder, porque não usareis o nome do Senhor em vão. Aqueles mesmo que falam em meu nome são os que desencaminham o povo. Não procedeis desta forma. O Senhor está com grande ira. Muitas sepulturas já estão abertas para aqueles que o Senhor os reprovou, já foram avisados há muitos anos, zombavam, assim como zombou do dono da casa, zombaram dos seus domésticos, que anunciam em espírito e em verdade, a ponto que tem uma ferida que não há cura, eles não têm mais o bálsamo de Gileade. Perecem dia após dia. O Senhor os amarra em feixes para aquele lugar que está destinado aonde o seu verme não se queima. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, a palavra diz: nenhum de vós se perderá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.